Então, pessoal, nesse vídeo, nós vamos falar sobre modelagem usando um problema de disseminação de doença. O objetivo principal nesse vídeo não será nem encontrar a solução da EDO, mas para que seja feita a simulação, eu vou fazer uma breve leitura da resolução desse problema. Tá ok? Então, o problema diz o seguinte: nós temos uma doença contagiosa, por exemplo, o vírus da gripe, e nós consideramos dois grupos de pessoas. Um grupo X de T, que é o número de pessoas que já contraíram a doença, e um número Y de T, que é o número de pessoas que ainda não foram expostas a essa doença. Temos ainda dx dt, que é a taxa segundo a qual a doença se espalha. Essa taxa ela é proporcional ao número de encontro entre esses dois grupos, entre o grupo X de T e Y de T. Então, dx dt é dada por K, que é a constante de proporcionalidade, vezes X vezes Y. Nós vamos considerar ainda uma população com uma quantidade fixa de pessoas. Então, nós vamos considerar essa população como uma quantidade fixa de N pessoas. Logo, daqui nós temos, então, que X mais Y é igual a N. Só que nós vamos supor ainda que uma pessoa infectada foi introduzida nesta população, de modo que X mais Y será igual a N mais 1. Desta forma, nós temos, então, o seguinte problema. Nós temos dx dt igual a K vezes X vezes Y. Nós temos esta equação, que é a quantidade da população. Então, nós temos que X mais Y, que era igual a N, vai ser igual a N mais 1, porque foi introduzida uma pessoa infectada nessa comunidade. E temos ainda uma condição inicial. Então, aqui nós temos um PVI, um problema de valor inicial. Nós temos que, para T igual a 0, a quantidade de pessoas contaminadas é 1, que é justamente essa pessoa que foi introduzida na comunidade. Bom, se nós olharmos para este problema de valor inicial, esta equação, esta EDO, nós estamos aqui com três incógnitas diferentes: a incógnita X, a incógnita T, a incógnita Y. Nós podemos, no entanto, escrever Y em função de X e de N. Se nós isolarmos o Y nesta equação, nós teremos que Y é igual a N mais 1 menos X. Então, aqui nós substituímos nessa equação, de modo que nós encontramos, então, esta EDO, com a condição inicial, que para o tempo T igual a 0, o número de pessoas infectadas é igual a 1. Veja bem, quando nós desenvolvemos esta EDO, nós temos aqui uma EDO de primeira ordem não linear, do tipo Bernoulli. Uma equação de Bernoulli, para ser resolvida, nós podemos fazer uma mudança de variável apropriada. No caso aqui, nós chamamos x elevado a n menos 1 de uma outra variável. Eu chamei aqui de w, poderia ter chamado de qualquer outra variável. No caso aqui, o nosso n valendo 2, que é justamente o expoente aqui do x. Tá ok? Então, quando nós fazemos esta mudança de variável, essa mudança de variável ela é feita na equação de Bernoulli, justamente para a gente poder transformar uma EDO não linear numa EDO linear. Então, com esta mudança de variável, nós chegamos nesta equação. Esta equação é uma EDO linear de primeira ordem, que nós podemos resolver usando o método do fator integrante. Então, nós encontramos aqui o fator integrante, que é e elevado à integral de P de T, que é justamente aqui a constante que multiplica N mais 1, de modo que o fator integrante é dado por esta função. Feito isso, nós pegamos esse fator integrante, multiplicamos pela equação que nós chegamos após a mudança de variável. Então, multiplicando aqui todos os termos da equação, nós obtemos essa equação aqui em vermelho. O lado esquerdo desta equação nada mais é do que
a derivada com relação a t do produto da variável w vezes o fator integrante, igual ao lado direito aqui da equação. Nós integramos de ambos os lados, aplicando o teorema fundamental do cálculo aqui do lado esquerdo, nós teremos então que a integral da derivada da função é a própria função. Isso será igual a esta integral, estamos aqui integrando com relação à variável t, que é a variável independente, de modo que a integral desta função é igual a esta soma, onde a constante ela aparece uma vez que a integral é indefinida. Aqui nós isolamos w nesta equação, chegamos nessa igualdade, retornamos, então, para a variável de origem, que é a variável x, nós temos que w é igual a x elevado a n menos 1 para n igual a 2, então w é igual a x a menos 1, de modo que x de t, que é a solução da EDO, é dada por este quociente. Uma vez que nós temos um problema de valor inicial, é necessário encontrar essa constante. Para determinar essa constante, basta utilizar o dado inicial. Nós temos aqui, então, que para t igual a 0, o número de pessoas infectadas é igual a 1. Então, no lugar de x, nós vamos substituir por 1. No lugar de t, nós substituímos por 0, de modo que nós encontramos aqui, então, que a constante é igual a n. Substituindo o valor da constante nesta equação, nós determinamos, então, aqui a solução da nossa EDO, que é dada por n mais 1 sobre n, que multiplica esta função, mais 1. Bom, o que nós temos que determinar? Nosso objetivo aqui neste exercício é utilizar o GeoGebra para fazer uma simulação do número de contaminados com o passar dos dias. Então, aqui, nós temos que, primeiramente, determinar esta constante de proporcionalidade. Só que, para determinar essa constante de proporcionalidade, nós temos que supor que, para uma certa quantidade de dias, o número de infectado é tal valor. Então, aqui nós estamos supondo que, após 7 dias, o número de contaminados é igual a 3. Nós temos também que substituir aqui este valor fixo da população. Então, eu estou tomando aqui n igual a 1.000. Então, uma vez que nós supomos que para t igual a 7, o número de contaminados são 3 pessoas, e que a quantidade da população aqui é de 1.000 pessoas, então nós encontramos a constante de proporcionalidade, que será de aproximadamente, resolvendo esta equação aqui, nós temos que a constante de proporcionalidade é de aproximadamente 0,000157. Com este valor da constante, nós podemos determinar o número de pessoas contaminadas para outros valores de t, ou seja, referente a outros dias. Por exemplo, para t igual a 20, se nós substituirmos aqui na equação, nesta equação, t igual a 20, uma vez que nós já temos a constante de proporcionalidade, lembrando que esta constante, ela varia de acordo com o valor que você toma para n. Então, se eu tomar outro valor aqui diferente de 1.000, esta constante de proporcionalidade vai ser outra. Mas aqui, né, nós consideramos n igual a 1.000, então, essa quantidade aqui da população fixa, ela vai continuar sendo considerada em todo o exercício. Então, para t igual a 20, como nós temos aqui o valor de t, nós temos o valor de n, que é 1.000, nós temos a constante de proporcionalidade, nós conseguimos determinar o número de pessoas contaminadas, então, no caso, percorridos aí 20 dias, que será de aproximadamente 22, tá? 22 pessoas contaminadas. O que nós vamos fazer logo a seguir agora vai ser a simulação no GeoGebra deste problema. Então, agora eu vou começar a simulação. Para isso, eu vou começar definindo um controle deslizante para o tempo. Vou definir aqui como sendo x_1. Vou tomar aqui o mínimo de 0 e o máximo de 40. Incremento 1, ou seja, a contagem vai ser feita dia a dia. Com o botão direito aqui em cima de x1, você vem em configurações. Em repetir, eu vou colocar crescente uma vez. Aqui no básico, eu vou tirar a exibição do objeto aqui, do plano cartesiano. Feito isso, vou definir mais um controle deslizante
E vou nomear esse controle deslizante de x2. Também com o mínimo de 0. O máximo de 40. Incremento 1. Também para denotar o tempo. Bom, para que a gente está criando dois controles deslizantes para o tempo? Porque se a gente criasse apenas um, quando fosse fazer a plotagem do gráfico, o gráfico iria ser plotado de uma única vez, já ia aparecer aqui no plano cartesiano. E o objetivo não é esse, o objetivo é o gráfico ser criado ponto a ponto. Então, por isso, eu criei aqui dois controles deslizantes para o tempo. Além desses dois controles, eu vou criar também um outro controle para o número da população. Então, vou chamar esse controle de N. Vou colocar aqui um mínimo de 1.000 pessoas, uma cidade pequena, o máximo de 100.000, incremento de 1.000. Tá ok? Vamos ver aqui nas configurações, está crescente uma vez. Tudo certo. Feito isso, gente, o próximo passo é criar a função. A função é a solução da EDO que nós encontramos. Uma simples modificação. Lá nós tínhamos x, uma variável dependente da variável t. Aqui nós vamos chamar x de f e vamos chamar a variável t de x. Essa função ela está restrita a uma certa condição. A condição de que x tem que estar entre x1 e x2. Então, aqui x entre x1 e x2. E aqui nós definimos a função. A função ela é n mais 1, n mais 1. Essa quantia sobre n que multiplica e elevado a menos k, o valor da constante nós encontramos, que é de aproximadamente 0,000157. A vírgula aqui no GeoGebra é indicada por um ponto. Isso aqui multiplicado por x, multiplicado ainda por n mais 1. Somado com a função constante 1. Então, essa é a nossa função. Feito isso, nós vamos estabelecer agora aquela condição inicial. Nós tínhamos lá que para t igual a 0, nós tínhamos uma pessoa contaminada. Então, eu vou definir aqui o ponto C como sendo o ponto de coordenada x2, x2, f de x2, o que nós podemos perceber aqui? Nós podemos perceber que para x igual a 0, a função é igual a 1. A função é igual a 1 para x igual a 0. Então, nós temos aqui este ponto. Vamos só configurar este ponto. Vou clicar com o botão direito, vou vir em configurações. Vou colocar aqui uma legenda. Então, vamos clicar aqui no ponto. Então, aqui uma legenda. Vou colocar dia / contaminados. Vou mudar a cor. E no básico aqui eu vou colocar exibir rastro. E aqui eu ainda vou colocar o tempo e o número de contaminados relativo ao tempo. Feito isso, gente, nós damos um play aqui em x2.
e a construção do gráfico é feita. Tá? Então, aqui, ponto a ponto, dia a dia. Então, nós temos aqui, por exemplo, que para X igual a 25 dias, nós temos aproximadamente aqui 49 contaminados. Nós temos que, para 3 dias, nós temos aproximadamente 1,6 contaminados, então, aproximadamente 2 contaminados. E por aí vai, né? Para 27 dias, 29 dias, até 40 dias, que foi o valor máximo que nós colocamos. Então, pessoal, esse era o objetivo do nosso exercício. Espero que tenham gostado. E até a próxima.